Queridos, abramos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 20. Mateus, capítulo de número 20. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de mais um texto da palavra de Deus, essa noite, para trabalharmos, fazemos uma breve reflexão sobre mais um atributo divino, diante desse ano em que estamos com o tema Conhecendo e Prosseguindo em Conhecer ao Senhor. Amém? Então nós vamos refletir em mais um atributo divino essa noite. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, abrimos os nossos corações, submetemos, Senhor Deus, nosso entendimento, a Tua soberania, para que Tu esteja ministrando aos nossos corações essa noite. Fala com cada um de nós, ó Pai. Fala aos nossos corações, ilumina o nosso entendimento e ajuda-nos, ó Pai, a sermos, Senhor, tocados de tal forma pela Tua palavra, que os nossos membros, ó Pai, se locomovam, se movam, Senhor Deus, em resposta, Senhor Deus, a toque da Tua palavra em nossas vidas. É em nome de Jesus que te oramos, ó Pai, que Teu Espírito de graça esteja em nosso meio, ó Pai, nos agraciando com a Tua santa palavra essa noite, para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que te oramos e já te agradecemos. Amém
e amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, poderíamos ter escolhido um outro texto para falar sobre esse atributo divino, mas meu coração inclinou, pelo Espírito Santo de Deus, a leitura desse texto. Esse texto ele nos fala de um dono de uma vinha que ele começa a contratar trabalhadores. Ele contrata trabalhadores e o que Cristo está querendo ensinar nessa parábola não é uma visão econômica, uma perspectiva econômica, mercadológica, não é isso o cerne desta parábola. Então ele contrata o trabalhador trabalha o dia todo, no meio da manhã ele encontra mais alguns na praça, ao meio-dia outros, mais tarde outros, já na última hora ele encontra outros. E aí ele diz, chegam cá, vão lá trabalhar, estão fazendo o que aqui na praça? É que a gente não achou trabalho, pois vão lá que tem trabalho para vocês. Aí chegou no final do dia, aí o pai de família foi pagar os trabalhadores. E ele disse, mas eu quero trabalhar do último para o primeiro. E aí quando ele começou a pagar, ele pagou uma diária completa a quem trabalhou a última hora. Então quem trabalhou desde o começo do dia, rapaz, se ele trabalhando uma hora, ganhou a diária toda, a gente vai ganhar uma semana toda trabalhando um dia, né? Já estavam tudo já arquitetando já o que ia fazer com o dinheiro que ia receber de uma semana, talvez, né? Aí daqui a pouco vem os outros e todos eles recebendo uma diária. E aí eles começam a sentir-se injustiçados. Diz, não, isso não é justo, porque que ele só trabalhou uma hora e eu que aguentei todo o calor do dia, toda a jornada do dia, recebi o mesmo salário com ele, que ele. Aí o Senhor, o pai de família, diz, mas eu não ajustei contigo que eu ia te pagar uma diária? Eu ajustei contigo que eu ia pagar uma diária. Agora, se eu sou generoso, se eu sou bom, o teu olho se incomoda com a minha generosidade? O que Cristo está ensinando com essa parábola? Ele não está ensinando sobre relações econômicas, sobre relações trabalhistas. Não é isso. O cerne dessa parábola se chama graça. Graça. Diga comigo, graça. O cerne dessa palavra é para ensinar a graça de Deus. Que a graça não depende dos nossos méritos ou deméritos. A graça é generosidade divina. Não depende da nossa justiça ou da nossa injustiça. É a justiça de Deus, oferecida gratuitamente a nós. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tão belo atributo divino, a graça de Deus. O cristianismo, ele é a religião da graça. O cristianismo é a religião da graça. Passeie, leia outros livros, estude outras religiões, e você não vai encontrar graça. Porque o cristianismo é a religião da graça. Alguns que andaram batendo em muitas portas, ficaram espantados quando lidaram com o cristianismo. Porque o cristianismo é a religião da graça. É a atuação de Deus pelo seu grande amor em favor dos homens. João, capítulo 1, versos 16 e 17, nos diz, e todos nós recebemos da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Todas as religiões, elas estão mais afeitas a uma lei do que graça. Todas as religiões. Todas as religiões, elas estão mais afeitas ao que o homem faz para Deus do que o que Deus faz para o homem. Nós temos uma inversão completa no cristianismo. Por quê? Porque todas as religiões são criações humanas.
mas o cristianismo é revelação de Deus. Então, todo trabalhar humano, ele vai trabalhar dentro da perspectiva da lei. Se eu cumpro, eu sou recompensado, eu sou beneficiado, eu sou merecedor do favor de Deus. Se eu não cumpro, eu sou merecedor da punição divina. E graça você não merece, você não cumpriu, você transgrediu. Mas eu estou pronto a te oferecer gratuitamente a salvação, porque eu te amo. É Deus se movendo em direção ao homem. Não porque Deus precisa de nós, mas porque Deus nos ama. Deus nos ama. E o homem, geralmente, ele tem muita dificuldade de lidar com a graça. Há uma dificuldade de lidar com a graça. Quando nós compartilhamos com as pessoas a graça, as pessoas elas dão um passo atrás e elas não querem lidar com a realidade da graça. E isso muitas vezes não acontece, não é só lá fora. Isso acontece também entre nós. Há uma dificuldade de lidar com a graça. Por quê? É muito claro. Porque nós somos orgulhosos. Nós temos problema de lidar com a graça porque nós somos orgulhosos. Nós queremos bater no peito e dizer, eu cheguei aqui porque eu mereço. E a palavra merecimento e graça não tem nada a ver. Não mistura. Merecimento e graça é a mesma coisa que você tentar misturar água e óleo. Não mistura. E o homem, ele tem um orgulho muito grande. Ele quer se achar merecedor. Agora, final do mês. Sai 7 ônibus ali para Canidé. Onde nós vamos lidar com pessoas que acham que alcançaram algum favor de São Francisco porque fizeram determinadas penitências. Algumas delas caminharam de joelho de Fortaleza a Canidé e alcançaram alguma coisa e vão lá diante dele apresentar as suas gratidões. Mas fez um caminho por merecer. Lutero, subindo as escadas de Roma, cada joelho que ele subia aquelas escadas na sua penitência, ele começou a ver, isso é muito fútil, isso é muito nulo. E ecoava dentro da sua cabeça, o justo viverá pela fé. Que as obras, elas são como trapos de imundícia. Nossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Mas a gente gosta. A gente quer dizer que a gente é o bom. A gente quer dizer que a gente é uma pessoa boa. A gente quer dizer que a gente merece o céu. Que Deus não está fazendo nenhum favor com a gente. Ele está fazendo a sua obrigação. Isso é uma relação com Deus como se Deus fosse uma divindade pagã. E Deus, Criador dos céus e da terra, não é divindade pagã que vive nessa relação mercantilista conosco, em que a gente faz alguma coisa, ele é obrigado a nos responder de acordo com aquilo que a gente faz. Então, o maior problema de lidarmos com a graça é o nosso orgulho, que nós queremos ser merecedores. E nós, amados, recebemos por graça e não por mérito. O que é de graça, geralmente na nossa cultura, principalmente brasileira, desperta alguma desconfiança. Será que é bom? Qual o interesse que está por trás disso aí? No Brasil, quando você fala, não, é de graça. Ih, rapaz. Será que é bom? Começaram a vacina contra a gripe no Brasil, disse, não, isso é para matar os velhinhos, por causa do INSS, a caixa não bate mais. Não sei se os irmãos lembram desse boato todo que surgiu. Que é de graça,
desperta uma suspeita, se suspeita, não, por que está dando de graça? Não, qual o interesse que há por trás disso? Sim ou não? Então a gente tem muito essa cultura de que as coisas elas são conquistadas, as coisas são conquistadas, é mérito. E quando a gente cai na questão da salvação, diz, não, você não merece nada, o que você merece é o inferno, o que você merece é a condenação. Aí você diz, como assim? É isso que nós merecemos. Mas Deus, pela sua graça, nos livra dessa condenação. Graça, graça, graça. E o que é de graça, amados, me deixa totalmente desprovido de mérito e de elogio. Eu não vou receber elogio, não estou ali porque eu tenho mérito. Eu estou ali simplesmente pela graça de Deus. Porque Deus quis. Porque Deus estendeu a mão dele. Porque Deus me ressuscitou. Porque Deus me deu vida. Porque Deus me vivificou pelo seu Santo Espírito. Nós estamos vivos aqui espiritualmente porque o Espírito Santo de Deus nos vivificou, amados. É a graça de Deus derramada abundantemente em nossos corações. E aí, quando a gente tem essa visão de graça, a primeira coisa que nós acabamos, amados, é a visão de que nós somos maior do que qualquer outra pessoa. Quando nós temos essa visão de graça, nós temos a mesma atitude que nós vimos na semana atrasada. Do samaritano, que não se sente inferior nem maior do que o judeu caído no chão. Ele se sente irmão. E ele se sente na mesma condição, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e ninguém é maior que o outro. Todos precisam de Jesus. E ainda hoje, quando eu estou numa condição em que já sou lavado, justificado, purificado no sangue de Cristo e declarado filho de Deus, e o Espírito Santo de Deus confirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus, clamando, Abba, Pai. Ainda hoje, eu não consigo me achar melhor do que um pecador que anda desgarrado na rua. Por quê? Porque outrora fui eu, outrora foi você, e só estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Não foi porque merecíamos, mas foi porque a graça de Deus nos alcançou. E a mesma graça que nos alcançou, ela também é poderosa e ela também é ilimitada para que possa alcançar aquele que ainda está perdido. Então eu não sou maior do que ele, nem mereço mais que ele. Apenas a graça de Deus já me alcançou e eu estou guardado na salvação pelos laços do Calvário para a glória do Senhor Jesus. Por que a graça é tão espantosa, amados? Por que a graça espanta tanto? Quando eu compartilhei, onde eu encontrei mais espantos assim, com a questão da graça, foi geralmente na universidade. Mas também no meu trabalho com alguns companheiros com a fé espírita. Quando nós falamos de graça, as pessoas se chocavam. As pessoas ficavam assim procurando entender. Achava tudo muito novo. Claro. Porque a graça não pode ser concebida pela mente humana. A graça é espantosa porque ela é divina. A graça é maravilhosa porque é divina. A graça causa escândalo porque ela é divina, não é concebida na mente humana. A graça é divina. Nós só conhecemos a graça pela revelação de Deus. A graça não é humana, a graça é divina. Toda demonstração e ação de graça que nós encontramos nos homens, ela nada mais é do que a graça de Deus manifesta nos homens. Quando eu vejo a graça de Deus na sua vida para comigo ou para com o próximo, ou quando você vê a graça de Deus, nossa, para contigo ou para com o próximo, o que você está vendo não é simplesmente
algo meu, e o que eu estou vendo não é simplesmente algo seu. O que eu estou vendo é Deus agindo graciosamente na sua vida, e a graça de Deus transbordando na tua vida. Essa graça não é sua, essa graça é de Deus. Quando você vê algo de graça na minha vida, essa graça não é minha, é o transbordar da graça de Deus na minha vida. Porque toda graça é de Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 de Pedro 5,10, e o Deus de toda a graça. Diga comigo, o Deus toda a graça. Graça é divino. Se eu vejo graça nos teus atos, se eu vejo graça nos teus olhos, se eu vejo graça no seu viver, essa graça não é propriedade sua. Essa graça é o agir do Espírito da graça na tua vida. E o Espírito da graça faz transbordar a graça dele na tua vida, no teu viver. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de toda a graça. Ele é a fonte da graça. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, nos diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Você é o que é pela graça de Deus. Pastor, o senhor está enganado. O senhor não sabe o quanto eu estudei. E o quanto eu lutei para chegar onde eu cheguei. Sim, mas se não fosse a graça de Deus, você não tinha chegado. Porque tiveram outros que estudaram e lutaram e não chegou onde você chegou. Sim ou não, amados? Estava fazendo o 3º ano. E eu me esforçava. Mas na minha sala, tinha pessoas que se esforçavam muito mais do que eu. Mas eu me esforçava dentro dos meus limites de esforço. E chegou a época Já contei esse testemunho para os irmãos. E chegou a época das primeiras avaliações. Aquelas primeiras avaliações me incomodaram, porque eu vi, rapaz, como que pode? O senhor está me dirigindo para fazer ciências da computação e uma das provas eu tinha me dado muito mal. Como é que pode isso? E aí Deus, no semestre seguinte, todos os submestres, Ele colocou-me como o aluno da melhor média na sala. Não era porque eu sabia mais do que os outros, ou eu esforçava mais do que os outros. Era simplesmente uma ação da graça de Deus. Eu tinha o meu esforço, mas tinha gente que se esforçava. E tinha gente que se esforçava ainda mais do que eu. Você está onde você está, e você é o que você é, pela graça de Deus. As oportunidades, as competências, as habilidades, as oportunidades que surgiram, foi pela graça de Deus. Você é o que é pela graça de Deus. Não pense que você é porque você suou, porque você fez isso, porque o esforço ele também é necessário, mas só que você só chegou pela graça de Deus, porque muitos outros se esforçaram e não chegou onde você chegou. Muitos. E alguns deles é capaz de ter se esforçado mais do que você. Você está onde você está. Não é única e exclusivamente pelos seus méritos. É pela graça de Deus. Pastor, eu vou estender uma rede, vou me balançar e deixar as coisas cair. Também não é assim, né, amado? Esforça-te e eu te ajudarei. Você faz seu esforço, e se for da vontade de Deus, é Ele quem vai lhe colocar lá. Pela graça dele. E aí você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, diz o apóstolo Paulo. Aí o que ele diz? Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí o apóstolo Paulo: opa, peraí, será que eu estou me orgulhando? Não, deixa eu dizer por que eu trabalhei mais do que todos eles. Aí o apóstolo Paulo diz: todavia, não eu,
mas a graça de Deus que está comigo. Os irmãos entenderam? Vale um glória a Deus? A gente aprender com o apóstolo Paulo, amados, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça de Deus não foi vã para comigo, porque eu trabalhei muito mais do que os outros. Mas, todavia, não eu, mas foi a graça de Deus comigo. Ou seja, ele trabalhou mais porque foi a graça de Deus transbordando na vida dele. Então você é o que é pela graça de Deus. E o que você faz e glorifica o nome de Deus, isso é pela graça de Deus que está contigo, meu amado. Então não temos do que se orgulhar. O que nós temos, amado, é do que se alegrar pela graça de Deus que é derramada em nossos corações. A graça de Deus que nos alcançou. A graça de Deus que fez a gente o que a gente é. E a graça de Deus que nos habilita a trabalhar para a glória do seu santo nome. Baker diz que só creremos com o coração na realidade da graça se considerarmos 4 verdades cruciais pressupostas da doutrina da graça. A primeira, a moral indigna do homem. A moral indigna do homem. Moralmente nós somos indignos. Esta é a verdade. Você lê Romanos, você vai verificar que Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele vai colocar todos nós na mesma situação, que nós somos moralmente indignos. Quer sejamos religiosos, quer sejamos arreligiosos, quer sejamos devotos, quer sejamos ateus, quer tenhamos ouvido o Evangelho, que o Evangelho nunca tenha chegado aos nossos ouvidos. Capítulo 3 de Romanos vai encerrar todos debaixo da mesma condição. Todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Mas eu não tinha lei. Mas a consciência do coração demonstra isso. A moral indigna do homem. Só que hoje existem algumas coisas que têm afetado a percepção. Primeiro, hoje, quando uma pessoa tem uma consciência culpada, já há muitos que entendem essa consciência culpada como uma patologia. E tenta resolver essa consciência cheia de culpa como quem precisa ser tratado, quem precisa de uma saúde, que um profissional pode lidar com isso e sarar você desses fantasmas de culpa que trazem um forte peso sobre a sua vida. Então a consciência de culpa, hoje ela não é mais entendida como um alarme de transgressão moral. A consciência de culpa hoje ela é vista como alguém que está adoecido, que precisa ser acompanhado, que precisa de um cuidado para ser sarado. Isso não no sentido positivo de ser sarado da perspectiva espiritual, mas no sentido simplesmente de caráter emocional. Não vê a consciência da culpa como um alarme divino do cuidado e do amor divino por nós. Quando a minha consciência me acusa, quando a culpa pesa sobre os meus ombros, isso é uma demonstração do amor e do cuidado de Deus pelo homem, que deixou plantado em seu coração a consciência do que é certo e do que é errado, de tal modo que quando partimos para o que é errado, esse alarme soa, é a consciência de culpa, para nos trazer de volta ao centro da vontade de Deus, porque Deus nos ama e quer que caminhemos por caminhos bons. Mas hoje tudo é doença. Se a pessoa rouba, ela é uma vítima social. Se a pessoa mata, é por causa do governo. E a responsabilidade ela é tirada do ser. A responsabilidade ela é excluída do sujeito.
e a gente coloca a responsabilidade numa estrutura sem personalidade, um sistema, e os sujeitos continuam praticando os seus males. Não estou aqui eximindo a influência de um sistema, de uma cultura sobre o sujeito, mas jamais o sujeito estará livre dos seus atos, porque se é sujeito, é responsável pelo que faz. E aí isso nos deixa uma visão distorcida do homem. Nós já não olhamos o homem como um ser moralmente indigno, olhamos o homem como um ser doente, um ser vítima de um sistema, vítima de uma estrutura, e o pecado deixa de ser pecado. E quando nós temos esse tipo de percepção, nós não conseguimos compreender a graça. Porque nós não sabemos e não entendemos que, na verdade, todos nós homens somos moralmente indignos. A dificuldade de aceitar conceitos de certo e errado, pecado, não diga essa palavra. Não fale essa palavra pecado. Insubmissão, rebeldia contra Deus, depravação moral e espiritual, são palavras que as pessoas se sentem agredidas. Não, pecado é um grupo religioso que diz o que é pecado e não é. Não, esse negócio de pecado a gente tem que afastar. Pecado é pecado, pecado existe. E pecado tem que ser colocado na mesa para ser sarado, tratado pelo sangue de Cristo. O homem moderno, ele cresce como uma boa pessoa, merecedora do céu. No máximo que ele é uma vítima de todo um sistema. Mas à luz da palavra de Deus, essa não é a verdade. À luz da palavra de Deus, o homem é moralmente indigno. Nós não somos dignos do amor de Deus. Nós não somos dignos do favor divino. De maneira alguma. Segundo, a justiça divina retributiva. Nós falamos sobre isso quando falamos sobre o atributo da justiça de Deus. Deus é justo. E sendo justo, Ele recompensa os bons atos e Ele pune a transgressão. E quando Ele recompensa os bons atos, Ele recompensa pura e exclusivamente pelo seu amor e graça, porque nós já fomos feitos para sermos obedientes. Amém? Nós já fomos feitos para o propósito da sua glória. Mas ainda assim, quando nós o glorificamos, que é o nosso papel, e foi para isso que fomos criados, Deus não recebe nada de graça. Como assim, pastor? Deus dá tudo de graça, mas não recebe nada de graça. Tudo que você faz para o Senhor, você recebe uma recompensa. Ainda que você foi criado para aquilo. Quem está entendendo diz amém. E existe a justiça divina retributiva. A rejeição ao absoluto. Hoje você falar em verdade absoluta é um negócio que as pessoas, elas não se contêm, elas nem, como é que é isso? Verdade absoluta, as pessoas já se tremem todas, já passam mal, já começam a bater boca com você. Por quê? Porque os nossos dias há uma deificação do relativismo. O relativismo está endeusado. O relativismo, ele é hoje o Deus do nosso século, gente. É a filosofia reinante. É o relativismo, tudo é relativo, nada é certo, nada é errado. Parece que a gente está voltando lá para o tempo dos juízes, onde não se fazia distinção entre a mão direita e a esquerda, onde não se sabia o que é certo e errado, onde se chamava o certo de errado e o errado do certo, como descreve Isaías. Posteriormente. E é isso, esse endeusamento do relativismo, e essa filosofia reinante do relativismo, tem feito com que haja uma mudança comportamental. E essa mudança comportamental, ela é vista onde? Quando nós fechamos os olhos para o erro, quando nós ignoramos e omitimos diante do erro, nós ignoramos como se nada tivesse acontecendo.
Nós vemos isso nas dificuldades que hoje os pais têm com os próprios filhos. Por quê? Porque os pais não podem disciplinar os filhos. Os professores não podem corrigir os alunos. Os líderes religiosos se calam. Por quê? Porque como se vai dizer que algo é errado se tudo é relativo? Não existe. Na minha época, eu errava, o professor riscava a prova, está errado. E ainda riscava de vermelho. Hoje é capaz de um professor usar uma caneta vermelha e ser demitido de uma escola. Ele vai traumatizar, a educação não é assim. Tem que entender que é relativo. Essa forma que ele escreveu, né? Ele escreveu caça, né? A caça, né? O caçador foi em busca da caça. Ele escreveu com S, mas tem que entender que isso também é certo, que é relativo. A gente tem que entender que é a fonética, né? E aí tudo é colocado, não existe mais certo e errado. Não existe certo e errado. E a gente não pode dizer que está errado, porque isso pode tolir a criança na sua construção, no seu desenvolvimento cognitivo. Interessante. Eu fui repreendido tantas vezes, fui corrigido tantas vezes, fui disciplinado tantas vezes, tirei notas vermelhas tantas outras vezes, e aparentemente isso não me causou trauma. E aparentemente isso também não prejudicou meu desenvolvimento cognitivo. Isso também não me deixou com medo de continuar tentando aprender. Mas os nossos dias, o relativismo é o que vale. Lamentavelmente. Aí assim os homens, eles querem projetar a sua omissão para Deus. Assim como nós tornamos-nos complacentes com o erro, a gente quer projetar que Deus também é complacente com os nossos erros. Assim como nós fechamos os olhos para o erro, a gente entende que Deus também vai fechar os olhos para o erro. Deus, Ele está olhando todas as coisas. E Deus é justo. E há justiça retributiva. Gênesis 18, 25 nos diz: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? A gente já falou sobre a justiça de Deus. Eu não preciso, nesse momento, me ater a isso. 3. A impotência espiritual do homem. O homem, espiritualmente, é um ser impotente. É um ser que precisa de Deus. Não é um ser autônomo, não é um ser livre. Ele depende e precisa de Deus. O poder da nossa espiritualidade está no próprio Deus. A gente precisa dele. Há pessoas que buscam dominar, manipular outros, como a gente até aprendeu esse final de semana no Congresso de Mulheres, pela culpa, pelo medo, por elogios, e tenta manipular as pessoas e controlar as pessoas. E há pessoas que acham que assim como elas podem manipular as pessoas, elas também podem manipular Deus. Nessa relação, eu ofereço sacrifícios, eu ofereço oferendas, e Deus vai ter que também andar agora na minha cartilha, na minha mão. Existem até líderes religiosos, né, que dizem que Deus é obrigado. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu, né? Isso que Deus é obrigado. Deus, amados, Ele não é obrigado a nada diante do meu sacrifício, do seu sacrifício, da sua oferenda. Deus é Deus. Deus se basta a si mesmo. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus se basta a si mesmo. Deus é autossuficiente. Deus se basta a si mesmo. Ele é autossuficiente. Sou eu e você que precisamos dele.
Ele não precisa de eu e você adorá-lo. Ele não precisa de eu e você glorificá-lo. Somos nós que precisamos adorá-lo. Somos nós que precisamos glorificá-lo. Somos nós que precisamos e não o nosso Deus. Nosso Deus, ele não tem problema de baixa autoestima, não. Ele não olha para a gente e diz, oh, me adorem, me louvem. Não. Somos nós que precisamos adorar e glorificar o seu santo nome. Quando ele nos chama a adorá-lo e a glorificar o seu santo nome, ele está dizendo, se vocês querem ter vida e vida abundante, se vocês querem cumprir o propósito da vida de vocês, se vocês querem viver a plenitude da humanidade, então me adorem e me louvem, porque é vocês que precisam de mim. Romanos 3:20 nos diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Ninguém será declarado justo, baseado na obediência da lei. Ninguém. Porque nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei. E diz a palavra de Deus, se tropeçarmos em apenas um preceito da lei, nós transgredimos toda a lei. O que isso nos mostra? Que somos espiritualmente impotentes. Que nós precisamos de Deus ou estamos perdidos. E nós só estamos aqui achados porque Deus já nos achou. Com a sua graça. 4. A liberdade soberana de Deus. Algumas pessoas acreditam que Deus está obrigado a amar e a ajudar todas as pessoas, independente de merecer ou não. Tem um filósofo francês que a hora de sua morte ele diz, Deus perdoará, essa é a obrigação dele. Diga assim, misericórdia. Deus, ele perdoa pela sua graça, pelo seu amor. Deus não tem esse peso sobre si. Deus, ele é plenamente livre, não precisa de nós. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Aleluia! Então precisamos compreender, amados, que nós somos moralmente indignos, que Deus age com a sua justiça retributiva, que somos espiritualmente impotentes e que Deus é livre na sua soberania. Sua soberania, ele é soberano. Ele não é obrigado a salvar todos. Deus não é obrigado a salvar toda a humanidade. Mas ele quer salvar todos. A graça dele está oferecida a todos. A graça, diga comigo, não é merecida. E diga comigo, não é obtida. É simplesmente recebida. A graça a gente não merece, a graça a gente não obtém, a graça a gente simplesmente recebe. Porque a graça é um favor divino. A graça é um presente de Deus. Presente você dá gratuitamente, né? Ele simplesmente estende e oferece. Ele oferece gratuitamente, gratuitamente. Eu não tenho como fazer alguma coisa para obter a graça de Deus. Eu não tenho como merecer a graça de Deus. A única coisa que eu posso é simplesmente receber. E eu recebo pela fé. Eu recebo pela fé. J.I. Packer escreveu que a graça de Deus
É o amor demonstrado livremente aos pecadores, que se reconhecem culpados, contrariamente ao seu mérito e a despeito de seu demérito. Isso é graça de Deus. Amém? É o Senhor derramando seus atos graciosos sobre as nossas vidas, quando antes eu e você éramos merecedores de punição. E nós não tínhamos nenhuma outra razão para esperar outra coisa, senão a condenação pela nossa vida de pecado e rebeldia contra Deus. Mas Deus nos amou graciosamente e nos deu seu Filho, Jesus Cristo, para cumprir a justiça no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos desfrutar a comunhão que hoje desfrutamos com o nosso Deus. Graça, graça, graça. A W. Pink nos lista as 3 principais características da graça divina. Ele diz que a graça é eterna, a graça foi planejada antes de todas as coisas virem à existência. A graça foi planejada. A graça já estava lá. E ela foi executada dentro do propósito divino para a nossa salvação. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Se fosse segundo as nossas obras, não era graça. Mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. Ou seja, antes da criação, a graça de Deus já foi providenciada. Pensou? Antes de você vir à existência, Deus já pensou em você. E antes de você vir à existência, Deus sabia que você está no estado de perdição e Ele já providenciou a salvação pela graça dEle para você. Sabe o que isso se chama, amados? O amor de Deus. Deus te ama e proveu a graça para você antes mesmo de você vir ao mundo. Glória a Deus. Segunda característica, ela é livre, ela é gratuita. Ninguém pode comprar jamais, sendo justificados gratuitamente pela graça. É interessante, Romanos 3,24, ele dá até uma duplicidade, né? Quando ele diz gratuitamente pela graça. Ele enfatiza, né, que somos gratuitamente justificados pela graça. E terceiro, ela é soberana, porque Deus exerce em favor daqueles a quem lhe apraz. E a estes ele concede o Espírito da graça. E Hebreus capítulo 4, 16 nos fala do trono da graça. E se é trono da graça, trono é lugar da soberania. Então a graça ela está soberana, né, no reino da graça. Aleluia, Jesus. A graça, amados, é o ato divino sem o qual nós jamais seríamos salvos. Porque a Bíblia nos diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, que Cristo morreu em vão. Não anulo a graça de Deus. Sei que a morte de Cristo foi necessária, mas eu não preciso me ater à justiça da lei, mas à justiça que vem da cruz. Porque a justiça que vem da lei é a justiça humana, que dá espaço para o orgulho humano. Mas a justiça que vem da cruz é a justiça presente, graça de Deus, que dá espaço a quebrantamento, a prostrar-se, a dizer, eu dependo inteiramente do que Cristo fez por mim. O trinômio graça, ética e gratidão, ele não pode ser esquecido pelo salvo. Diga comigo, graça, ética, gratidão. Alguém já disse que a doutrina do Novo Testamento é a doutrina da graça, da ética e da gratidão. A graça, ela não é liberdade para a depravação total. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, então quer dizer que a gente pode viver no pecado
Porque quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter de Deus. Não. A graça não é liberdade para uma vida de depravação, não é liberdade para uma vida de pecado. Pelo contrário, a graça ela nos impulsiona a uma vida conforme a ética do reino. Na África do Sul, uma mãe andando com 2 crianças. Na época ainda do apartheid. Veio um homem branco, racista, cuspiu no rosto da mãe. E aquela senhora com as 2 crianças olhou para ele e disse: obrigada. Pode cuspir agora no rosto das crianças. Aquele homem levou um choque. E ele saiu totalmente desconcertado. Aquela mulher poderia ter revidado. Aquela mulher poderia ter respondido com ofensas. Poderia ter respondido com violência. Mas aquela mulher simplesmente resolveu manifestar a graça. Ela deu aquilo que ele não merecia. Ela disse: obrigada. Agora pode cuspir no rosto das crianças. Ele saiu totalmente desconcertado. Totalmente desconcertado. É isso? Graça. 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 Sabe por quê? Porque o perdão anda junto com a graça. Então a graça ela nos impulsiona a viver conforme a ética do reino. Alguém fere no rosto, tu oferece a outra face. O que é isso? A graça nos impulsiona a viver a ética do reino. A graça não é a negação do exercício das boas obras. Eu sou salvo pela graça. Não preciso estar vivendo nas boas obras. A graça não é a negação do exercício das boas obras. Efésios 2:10 nos diz: porque somos feitura sua, o mesmo capítulo que diz que a salvação é pela graça. O versículo seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou para que andássemos nelas. Então, eu sou alcançado pela graça, mas eu sou chamado a viver nas boas obras. As boas obras, elas não me trazem a salvação, mas quando eu sou alcançado pela graça, eu me encho de gratidão a Deus. E a graça é um fator gerador de boas obras. Eu perdoo, eu me dou, eu sirvo. Graça de Deus, não é história. Na época do Gorbachev, na Rússia, eles começaram a compreender que o estado de moralidade na Rússia precisava ser o mais rápido possível restaurado. O socialismo foi um fracasso. E eles precisavam restaurar. E eles chamaram um grupo de cristãos, chamaram alguns que tinham sido exilados do país. E foram muito bem recebidos pelo governo. E eles se sentiram muito acolhidos. Mas chegou um momento que eles iam à KGB. E aí esse momento de ir à KGB deixou eles um pouco tensos. E eles se encontraram na reunião com o vice-presidente da KGB. E o vice-presidente da KGB falou: se alguém
escrevesse o que está acontecendo aqui agora, se alguém escrevesse o que está acontecendo aqui agora, há alguns anos atrás, diria que essa era a mente mais fértil para construir uma ficção. Mas vocês estão aqui porque nós entendemos que nós necessitamos de arrependimento. Que eu preciso levar essa minha cruz. Estado ateu. Alguém que promoveu torturas e mortes. E que o ateísmo científico diz que a religião divide as pessoas. Mas, na verdade, é Deus que une as pessoas em amor. E vocês estão aqui não é por outra coisa. É porque para a gente fazer uma reestruturação política no nosso país, nós não podemos fazer sem passar a largo da questão da moral. E eles se reuniram. E naquela noite tinha pessoas que tinham familiares que tinham sido torturados e mortos. E tinham pessoas que tinham sido exilados do país deles pela ausência de liberdade. E uma das pessoas se levantou e colocou isso. E disse: eu fui exilado do país que eu amo. Vivi décadas fora do país que eu amo. Meu tio foi assassinado pela KGB. Mas eu quero dizer que eu perdoo. Ele, vice-presidente da KGB, se levantou e deu um abraço. E chorou. Um homem testemunha de tantas crueldades, sussurrou ao ouvido daquele senhor: só 2 vezes na vida eu chorei. Na morte da minha mãe e agora. Sabe o que é isso, amados? Quem é alcançado pela graça não consegue reter o perdão. Diga assim: quem é alcançado pela graça não consegue reter o perdão. Os alemães foram aos poloneses, um grupo de alemães cristãos foram aos poloneses, os pacifistas mediadores, e disse: olha, os irmãos cristãos alemães querem se reunir com vocês, cristãos poloneses. Eles querem pedir perdão a vocês pelos males da Segunda Guerra Mundial. Aí aquele silêncio, aquela tensão, até que um se levantou e disse: nós não iremos. As pedras de Varsóvia estão manchadas, encharcadas com o sangue que eles derramaram. Nós não iremos. Conversaram até que eles disseram: pois vamos nos reunir, vamos fazer uma oração juntos antes de nos despedir. Que oração? Vamos orar o Pai Nosso. Eles começaram a orar o Pai Nosso. E aí quando chegou: perdoa as nossas, assim como. Eles pararam no assim como. Perdoa as nossas dívidas, assim como. Pararam. E aquele que se levantou mais exaltado, ele disse, depois de um silêncio: nós não podemos negar o perdão. Porque eu não mais consigo orar o Pai Nosso.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu quero perdoá-los, sim. Eu os perdoo. Eu quero um encontro com eles. Eu quero continuar orando o Pai Nosso. Eu quero continuar tendo o perdão de Deus. Quem é alcançado pela graça não consegue reter o perdão. A terceira pessoa da deidade. Ele é o comunicador da graça. Pelo que é denominado o Espírito da Graça lá em Zacarias, capítulo 12, verso 10. Deus, o Pai, é a fonte de toda graça. Jesus Cristo é o canal da graça. Pois Ele foi o canal da manifestação da graça de Deus. E o Evangelho é a divulgação dessa graça, conforme nos diz a W. Pink. E o Espírito da Graça, o Espírito da Graça está aqui. E nós temos muito que agradecer a Deus pela sua graça derramada sobre as nossas vidas, sem nós nada merecermos dele, porque graça é graça, porque graça é dom gratuito, porque graça é dada gratuitamente, porque graça não pode ser obtido, porque graça não se pode ter mérito, graça simplesmente pode ser recebida, porque é doação amorosa de Deus àqueles a quem Ele ama. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, Jesus. Querido Deus e Pai, nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Santo, 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 santo és. Ó Pai, ó Deus de graça e de misericórdia, nós agradecemos a Ti por Tua graça, Senhor. Olha aqui, Senhor. Olha aqui o nosso estado hoje, Senhor. Estado de santos, justificados, alcançados pela Tua graça. Não fomos limpos, Senhor Deus, pela nossa força. Não somos limpos, Senhor Deus, pelo que fazemos. Mas somos limpos, Senhor Deus, porque fomos alcançados pela Tua graça. Pelo sangue de Cristo que foi vertido por nós, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, Senhor Deus, que nós não podemos fazer nada, Senhor Deus, para sermos mais amados por Ti, nem nada podemos fazer que possamos ser menos amados por Ti, mas Tu simplesmente nos ama gratuitamente, Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua graça, Senhor. Merecíamos a perdição, a condenação eterna, estamos eternamente separados de Ti, mas a Tua graça nos alcançou, Senhor. Tu nos oferecesse gratuitamente a salvação. Oh, xalabaracantereá. Se terei cantará, baracanterei, terei cantará. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça. Muito obrigado, graça revelada, graça bendita, graça derramada sobre os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos segundo a Tua graça. Que a Tua graça transborde em nossas vidas. Que a Tua graça transborde em nossas vidas, seja manifesto em nosso viver, em nossos atos, em nossos pensamentos. Transborda, Espírito da graça, transborda, 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 transborda para a glória do Teu santo nome. Que possamos viver as boas obras para as quais fomos criados e por quais fomos alcançados por Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nos perdoa pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo sacrifício de Cristo oferecido na cruz. É em nome de Jesus que Te oramos, ó Pai, e Te bendizemos e Te adoramos, agradecidos por Tua maravilhosa graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória, glória, glória a Deus. Graças a Deus. A graça de Deus nos tem alcançado. Que Deus nos use como instrumento de Sua graça, para que a Sua graça toque outros corações, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar alguns avisos com os irmãos.
Há novas vagas para você ser um instrumento de graça lá em Canidé. Mas são poucas vagas, porque nós estamos agora com o 7º ônibus. Tá? Mas são poucas vagas. Então, se você não se inscreveu e tem interesse, você pode se inscrever hoje. E a gente convida toda a igreja. Os que irão a Canidé, vocês devem estar aqui. E os que não irão, devem vir também. Amém? Sexta-feira, culto de oração, nós faremos com o propósito de nossa ida a Canidé. Amém? Então, sexta-feira, o culto de oração é com o propósito da nossa ida ao Canidé. Então, os irmãos que irão ao Canidé devem se fazer presente para juntos orarmos, intercedermos, levantarmos um clamor. Os irmãos sabem que uma das estratégias de guerra é justamente antes da infantaria entrar, a gente tem que entrar com ataque aéreo, né? E o ataque aéreo é oração, né, amados? E aí a infantaria vai entrar lá, dia 29, já vai entrar, já vai estar toda protegida, né? Porque ela já foi bombardeada com oração. Amém? Então venham orar na sexta-feira para a gente estar orando. Aqueles irmãos que não poderão ir, venham orar junto conosco também, pelos nossos irmãos. Você não vai estar lá no fronte de batalha por algum motivo de trabalho, ou enfermidade. Alguns não estão podendo ir. Irmão Pereira, Raimundo Pereira, cadê o irmão Raimundo? Não veio hoje? Está aqui. O irmão Raimundo, ele queria muito ir, mas a recomendação médica para ele não ir, teve procedimento cirúrgico recente, mas ele queria muito estar lá. Mas ele vai poder estar aqui sexta-feira conosco para a gente bombardear com oração, em nome de Jesus. Amém? Então os demais irmãos se façam presentes também. E no próximo sábado, às 17 horas, haverá a última reunião sobre a viagem. Se você se inscreveu e não participou da primeira reunião, você tem que participar dessa reunião. Tá? Porque senão você não poderá ir. Porque será a informação dos horários, da programação e principalmente das estratégias. Tá? E você não pode ir sem estar a parte de como nós estaremos trabalhando lá. Pastor, eu vou, mas eu vou de carro. É desaconselhável você ir de carro. Tá? Há uma multidão muito grande. Tá? Vai ter dificuldade para você colocar o seu carro. A insegurança também. Há muitos carros arrombados. Porque quando vão esses romeiros, vão outras pessoas também, sabendo que tem todo esse movimento, eles vão também para se aproveitar dessa situação. Bom, sabe como é que funciona, né? Sempre que tem grande concentração, esse pessoal se infiltra para se aproveitar. Né? Não são os romeiros, né? São outras pessoas que se infiltram para se aproveitar dessas concentrações. Então, se você deseja ir, é interessante que você vá de ônibus. Tá? Germano, ele foi quem passou essa informação para a gente, então é uma pessoa que sempre está trabalhando, né, com essa parte de aluguel de transporte, então ele sabe como é que são esses dias ali em Canidé, e o pastor Cavalcante também de lá passou essa mesma informação. Tá? Ministério de Jovens no Jardim das Oliveiras 1 está promovendo um jantar em prol do projeto de evangelização infantil. Será dia 21 de setembro, às 19 horas, próximo sábado. O convite individual é apenas R$10. Você vai estar contribuindo com os irmãos que estão fazendo trabalho evangelístico na praça lá do Jardim das Oliveiras. Toda segunda-feira eles têm atendido várias crianças e adolescentes. Então, cadê o Júnior? Júnior vai estar lá na recepção. E aí os irmãos podem procurar o Júnior Tiburcio e adquirir o seu convite e abençoar os nossos irmãos lá. Quinta-feira, reunião do Ministério. Os dirigentes lembram de avisar nas congregações, reunião do Ministério. Diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores devem se fazer presentes. Amém, amados? Vamos ficar de pé para orar ao Senhor, agradecer pelo culto essa noite, ao nosso Deus tão gracioso, que nos agracia com a vida e também com o matrimônio, né, que também é graça de Deus. Né? Então quero convidar aqui a Priscila para vir até aqui, agraciada com mais um ano de vida pelo Senhor.
E o Júlio César e a Francisca estão fazendo 14 anos de casados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos querem parabenizar Priscila, Júlio César e a Francisca. Digam comigo, parabéns. Maravilha, glória a Deus. Júlio ajuda a gente no ministério de vídeo, né? Sempre está ajudando a gente. E a Priscila no ministério de jovens. São pessoas que têm contribuído muito aqui na obra do Senhor e nós louvamos a Deus pela vida delas, né? Tem deixado a graça de Deus transbordar. E também pedem oração pelo Fábio, que está precisando de oração, restauração espiritual. Vamos apresentá-lo diante de Deus. Irmã Francisca, irmão Júlio, conhecem e pedem oração por ele. Amém? Vamos convidar o evangelista Frank para estar orando ao Senhor pelos aniversariantes e encerrando o culto essa noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Meu Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos muito agradecidos a Ti, Senhor, por tudo que estamos aqui realizando para a Tua obra. Meu Senhor, abençoa os irmãos que estão aniversariando hoje à noite. Senhor, dar da Tua paz, da Tua tranquilidade, que eles possam, Senhor, estar sempre prontos na Tua presença para Te servir. Olha para cada um dos irmãos que estão em todo o corpo da igreja. Abençoa todo o Teu povo na face da terra. Nós estamos Te pedindo nesta noite, não por merecimento, mas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que dura de geração em geração. Ó Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria de saber se há alguém entre nós essa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, entregar sua vida ao Senhor, começar uma nova vida, ser alcançado por esse Deus de graça, né? Há alguém essa noite que deseja aceitar Jesus ou se reconciliar com o Senhor? Amém. Uma salva de palmas para Jesus, amados. Glória a Deus. Marcelo, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Há mais alguém, amados? Há mais alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Queremos orar por você também, como vamos orar por Marcelo. Há mais alguém essa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ser alcançado pela graça do Senhor? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Luiz Gonzaga. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve de palmas para Jesus, irmão. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Amém. Vou orar por você. Glória a Deus. Luiz Gonzaga aceitou Jesus hoje de manhã aqui. Vamos orar todo mundo com a igreja por ele. E pedir à igreja que esteja orando também pelo Luiz Gonzaga, que Deus é poderoso também até para estabelecer a saúde dele, né? Amém? Em nome de Jesus Cristo. Tá certo? E foi o Espírito Santo de Deus que trouxe ele aqui hoje, viu? E eu só fico lembrando direto do que Deus falou no início desse ano, né? Vocês não estão lembrados? Então, o que os peixes faziam? Hein? Os peixes iam tudo para dentro da rede, não era? Glória a Jesus. E aí o Espírito Santo dele trouxe ele, né? O Espírito Santo de Deus trouxe ele. Ele aceitou a Cristo. E ele disse, pastor, eu vim e vou me congregar aqui com vocês. Amém? Vai fazer o discipulado com a gente. E Deus está tocando nos corações, amados. Porque 40 dias de jejum e oração foi orando para a gente ser farol. E Deus está tocando no coração e está treinando as pessoas. Para a glória do seu santo nome.
Queridos, vamos colocar também em oração João Guilherme. João Guilherme sofreu um acidente e está no hospital, uma criança. Vamos apresentá-lo também agora diante do Senhor. Convidar o pastor evangelista João Batista para estar fazendo essa oração, apresentando o Aleph, o Marcelo, o Luiz Gonzaga, que estão aceitando a Cristo, e também apresentando o João Guilherme, que sofreu esse acidente. Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar. Nosso Deus, Pai Celestial, te louvamos, ó Senhor, pelo que tu tens feito nesta noite, no meio do teu povo. Ó Senhor amado, te pedimos pelo João Guilherme, ó Deus amado, chega ali, Senhor, com o teu poder e opera maravilhosamente naquela vida, restaurando-lhe, Senhor, a saúde. Também, ó Deus, te agradecemos pela restauração destas vidas que se prostram diante do teu poder, reconhecendo, Senhor, que só tu, Senhor, podes trazer, como tu trouxeste a eles a salvação, que um dia também trouxeste a nós pela tua graça. Sê com eles, escreve o nome deles no livro da vida, dá perseverança nesta caminhada, é o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, no nome santo, glorioso de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E aqueles alcançados pela graça dizem...